Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos, acordados, né? Dormiram bem, sábado agradável, né? A temperatura não estava tão alta. Então, meus queridos, hoje nós estamos aqui no primeiro dia da semana, no domingo, né? O domingo sempre é o primeiro dia da semana, por isso que a segunda chama-se segunda, né? E assim por diante. E também a primeira ceia do mês, porque nós fizemos a ceia sempre no primeiro domingo. E estamos aqui para entender o propósito das nossas vidas aqui na Terra. E hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o que Jesus nos ensina e uma pergunta para nós meditar já de início. Como identificar o que é legítimo? Então, hoje existe muito o problema da falsificação, né? Quando a gente vai comprar algum produto, quando a gente quer algo original, às vezes a gente não confia, não sabe se aquilo realmente é original ou não. Às vezes, mesmo comprando um produto caro, ainda a gente compra um produto falso, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Há uns 10 anos atrás, a gente comprou um microfone parecido com esse, tá? Do mesmo modelo, mesmo formato e a mesma marca. É uma marca boa, uma marca cara, um microfone caro. E claro que a gente comprou e tinha garantia. Então, a princípio, estava tudo bem. Depois de 60 dias, começou a dar problemas. Então, eu peguei esse aparelho, esse microfone, só tinha assistência técnica em Porto Alegre, da Shure, e eu levei lá. E o técnico, assim que ele abriu o microfone, ele viu que não era original, que era falsificado. Mas como que eu ia saber, como é que nós íamos saber que um produto fechado, com garantia, podia ser falsificado? Acontece muito isso nos dias que nós vivemos. As pessoas sempre estão tentando, de alguma forma, levar vantagem. Mas é só uma introduçãozinha para nós entender o que Jesus vai nos ensinar. Então, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, e nós vamos ler do 31 ao 47. Evangelho de João, capítulo 8, 31 ao 47. Então, verso 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verso 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Verso 38. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês, porém, estão procurando matar-me, sendo que lhes falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Senhor Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos, Pai, esse tempo maravilhoso e pedir a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e o nosso coração, a cada um de nós, e que possamos ser edificados por essa palavra. Que o Senhor também use a mim como um instrumento, Pai, em Tuas mãos, para esse fim. Louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
começando aqui para nós entender um pouquinho mais do que Jesus está falando, ou melhor, do que o João, né, que escreveu esse evangelho, está falando a respeito de Jesus, eu quero dar um pequeno contexto do capítulo 8. Porque ali diz assim, ao amanhecer, Jesus volta ao templo em Jerusalém e se assenta para ensinar. Lá no comecinho do capítulo 8, vocês não precisam abrir, só vou dar um contexto. Jesus se identifica a si mesmo usando em vários momentos o verbo o eu sou. Então vocês vão lembrar que nos evangelhos Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai falando muitas vezes eu sou. São frases que Jesus usava. 23 vezes, na verdade, ele usa esse verbo, né? Na primeira pessoa, eu sou tal coisa, né? Eu sou. Então Jesus se expressa em vários momentos no Evangelho dessa forma. Os judeus conheciam muito bem qual era o significado, pois no Velho Testamento, o Senhor Deus, ele se apresentou como eu sou. Então Deus se revelou a Abraão, a Moisés e muitos outros como Yahvé, que significa Senhor. Eu sou o Senhor. Jesus fala no verso 24 do capítulo 8, ele diz, eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não creem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. E no verso 25, Jesus fala aos fariseus, de novo, repetindo a mesma coisa, e eles perguntam, quem é você? Os fariseus vão perguntar, quem é você? Eles não gostaram daquilo que Jesus estava falando. Então, Jesus responde, exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. E aí no verso 58 e 59, do capítulo 8, 58, diz assim, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus fala isso no verso 58, antes de Abraão nascer, porque para eles Abraão era muito importante. Então, antes de Abraão nascer, eu sou. E no verso 59, ele diz, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui então é um pequeno contexto do diálogo que Jesus estava tendo com os mestres da lei, porque eles não acreditavam que ele era uma divindade, eles não acreditavam nele. E ele se identificava como eu sou, como Deus. E eles não estavam gostando nada dessa maneira que Jesus estava se apresentando, de certa forma, né? Porém, agora então vamos tentar interpretar do verso 31 em diante, que é o texto base que nós vamos usar para essa mensagem. Então ali no verso 8, 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus se dirige diretamente aos judeus, aos que creram, dizendo, vocês não creem em mim? Vocês só creem nos milagres, nas maravilhas, nas palavras de sabedorias que eu falo? Vocês não creem em mim? Qual era essa implicação? Os judeus, os mestres da lei, os fariseus, eles só queriam as coisas boas que Jesus fazia. Eles só queriam os milagres, as palavras de conhecimento que Jesus tinha de Deus, das profecias, as maravilhas que Jesus fazia. No entanto, eles não queriam Jesus como Messias. Eles não queriam Jesus como Cristo. Jesus como o Filho de Deus, como o Filho do Pai, vindo do Pai. Eles não aceitavam isso. É isso que eles estavam procurando em Jesus. Eles criam naquilo que Jesus estava fazendo, mas não em quem Jesus era de fato. Jesus disse, a última frase desse versículo 31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aqui tem outra implicação muito clara de Jesus. Ele diz aos judeus, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em mim. É isso que Jesus está dizendo. O verdadeiro não é aquele que só crê nas coisas que eu faço, mas é aquele que permanece em mim. E no verso 32, ele diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os humanos podem até andar com dúvidas, incertezas, mas Jesus é inequívoco.
A verdade é a sua essência. Ele sabe e fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Em outras palavras, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada. É isso que Jesus diz em João 17:17. Jesus ora ao seu Pai, dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus definiu a verdade como a palavra de Deus revelada, independente do fato de eu concordar, do fato de eu aceitar, do fato de eu obedecer ou de rejeitá-la. Não depende de mim. Depende de acreditar ou não. Essa é a minha parte. A palavra de Deus é a verdade e permanece para sempre, continua sendo verdade, para toda a eternidade. Mas não depende de mim. A única coisa que depende de mim é se eu acredito ou não nessa verdade. Quando entendemos, aceitamos e obedecemos a palavra da verdade, que é revelada por Jesus nesse texto, ou em muitos outros, então temos a certeza da nossa salvação. Quando nós cremos na palavra da verdade, porque ali Jesus diz: e a verdade os libertará. A verdade nos libertará. Jesus já está falando do evangelho que traz a libertação. Jesus aqui ele está já anunciando que a única forma de salvação seria através dele, através da cruz, através da morte, do sacrifício de Jesus na cruz. Então aqui Jesus já está antecipando essa verdade que, por enquanto, os fariseus, os mestres da lei, eles não estão aceitando, eles não entendem, eles não querem aceitar. No verso 33, eles respondem: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Porque Jesus antes fala: e a verdade vos libertará. Bom, para ser liberto tem que ser escravo, não é? Tem que ser escravo de alguém. Essa resposta dos fariseus já parte de uma mentira. Olha como eles são irônicos. Eles sabiam que foram escravos da Babilônia, foram exilados lá por 70 anos, e agora, naquele momento exato, eles estavam sendo dominados pelos romanos. Então, de certa forma, eles eram escravos de alguém, mas eles mentiram, provando a Jesus a sua falsidade. Eles não eram verdadeiros. E Jesus disse que a única forma dele ser livre é se crescem nele, se acreditassem nele, e então seriam livres. E eles falsamente dizem: nunca fomos escravos de ninguém. Por que temos que ser libertados se nós nunca fomos escravos de ninguém? Mas no verso 34, Jesus responde: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então é disso que Jesus está falando. Jesus está falando da parte interna, não da parte externa. Eles acreditavam que fosse uma escravidão externa, onde eles seriam obrigados a tais coisas. Mas Jesus está falando da libertação do pecado. Está falando da escravidão interna, a escravidão do coração. E no verso 35, Jesus diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, o escravo não tem direitos. O escravo pode ser castigado. O escravo pode ser mandado embora, negociado, vendido. Ele não faz parte da família. Mas o filho faz parte da família, tem direitos, é herdeiro, não pode ou não deve ser mandado embora e muito menos vendido. Isso é o filho legítimo, né? Como é que a gente vai identificar o que é legítimo e o que é ilegítimo, como eu perguntei lá no começo? O filho legítimo, ele tem direitos, ele é herdeiro, ele não pode ser mandado embora. Já o verso 36, Jesus fala: portanto, se seu filho lhes libertará, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo: se eu os libertará, então vocês serão livres. Jesus fala de novo de si próprio, como Messias, como Salvador, como Senhor, porque eles entendiam que o único que podia libertar e incluir um escravo como herdeiro seria o seu Senhor. Naquele tempo, a norma, a regra de um escravo era essa. O escravo só podia ser libertado pelo seu Senhor. Só poderia ser incluso na herança pelo seu Senhor. Nenhum outro tinha direito ou autoridade para tal. Nenhum outro. Uma pessoa de fora, não. Somente o Senhor. Portanto, Jesus aqui está dizendo, da mesma forma que eles compreendiam: se eu os libertar, vocês serão livres.
porque eu sou o Senhor, eu sou o Messias, eu posso fazer isso. Eu posso tornar um filho legítimo. Mas eles não entenderam, eles não acreditaram. Então no 37, Jesus diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Então eu sei que vocês são filhos de Abraão. De certa forma Jesus diz assim: mas e isso vai salvar a vida de vocês? Vocês têm o céu garantido porque vocês são filhos de Abraão? Vocês estão querendo matar a mim? Querendo tirar a minha vida? Jesus está dizendo para eles: vocês são mestres da lei, se dizem herdeiros, filhos de Abraão, e o que vocês estão tentando fazer é ignorar o mandamento da lei que diz: não matarás. Está indo contra os próprios mandamentos e os princípios deles, que eles queriam seguir e ensinar o povo. Então Jesus diz: vocês não estão aqui falando a verdade, vocês não têm herança, mesmo sendo filhos de Abraão. De novo, eles estavam se contradizendo. Porque eram escravos do pecado. No verso 38, Jesus fala: eu falo aquilo que vi na presença do Pai. Jesus está se referindo ao seu amor e à sua misericórdia. A misericórdia que teria a renovação e a transformação daqueles que precisam ser salvos dos pecados. Jesus disse: eu falo do que vi na presença do Pai. Jesus já estava falando do que iria fazer na cruz, daquela graça, daquela nova aliança, da misericórdia que Deus teria desse povo através do Filho. E aí Jesus responde: e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês, se referindo ao maligno. Vocês fazem o que vocês viram, ouviram do pai de vocês. Aqui nem é de Abraão que Jesus está falando. Não é de Abraão que Jesus está falando. Está falando que eles estavam agindo de acordo com as questões que eles mesmos tinham acreditado e que criavam. E no verso 39, Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Jesus dá o exemplo, porque eles conheciam muito bem quem era Abraão. E o que aconteceu na trajetória e na vida de Abraão, só para refrescar um pouquinho a memória. Jesus estava se referindo à obediência de Abraão, quando deixou a sua terra e obedeceu a Deus para ir para um lugar distante, peregrinar numa terra prometida que ele não a conhecia. Jesus está falando que Abraão acreditou nas promessas de Deus, numa descendência numerosa, sendo que não tinha nenhum filho e que a mulher era estéril. Depois, ainda, Abraão tomou seu filho, o filho da herança, para sacrificar a Deus. É claro que Deus não permitiu. E Abraão foi considerado um homem justo em duas ocasiões. Primeiramente, diante do rei e profeta Melquisedeque, é uma palavrinha difícil, Melquisedeque. E depois lá em Hebreus, quando diz que Abraão foi justificado pela fé e pelas obras. Então é isso que Jesus está dizendo: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam essas obras. Abraão pecou, sim, com certeza. Abraão mentiu 2 vezes a respeito da sua mulher Sara. Mas Abraão foi obediente a Deus. Ele obedecia, ele confiava no que Deus falava. Então essa é a diferença que eles não estavam compreendendo. No mínimo, se eles fossem filhos de Abraão, eles deveriam estar fazendo o que Abraão faria. Como disse Jesus: se vocês são filhos de Abraão, por que vocês não fazem as obras que ele fez? Né? Verso 40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Abraão não se rebelou contra Deus, pelo contrário, ele foi obediente. E ele diz: e vocês estão se rebelando contra o Filho e contra o Pai, contra Deus. É isso que ele fala aqui. O verso 41, então: vocês estão fazendo as obras do seu pai, ou do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. A essa altura, os mestres da lei, os judeus, eles já sabiam que Jesus não era filho de José. E que Maria casou-se com José grávida. Então aqui eles fazem uma acusação contra Jesus, como que dizendo que ele foi concebido fora do casamento, de um ato imoral. E que ele não era
portanto, um filho legítimo. Mas eles, os fariseus, se consideravam filhos legítimos, descendentes de Abraão e filhos de Deus. Quer dizer, nós é que estamos certos. Jesus, tu está errado. Você veio de um erro. A Maria engravidou fora do casamento. Eles não acreditavam que Maria tivesse engravidado pelo Espírito Santo e que Jesus era um filho, o filho de Deus, o filho legítimo. É isso que eles estão questionando aqui com Jesus. Verso 42, Jesus disse: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. De certa forma, Jesus está dizendo: eu sou o Messias prometido, aquele que está nas profecias, aquele que vocês estão esperando há tantos mil anos, que vocês não creram. Jesus está explicando que é impossível se tornar um filho de Deus sem primeiro amar e crer nele mesmo. Vamos abrir 1 João, capítulo 5, e nós vamos ler o verso 1, 11 e 12. Ali o próprio João, que já escreveu esse evangelho que nós estamos estudando, escreve: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Ou seja, todo aquele que crê, ali até fala de outra forma, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também aquele que dele foi gerado. Exatamente como está aqui. Primeiro João fala isso a respeito de Jesus. O verso 11: e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E o verso 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisa algo mais claro que isso? A única forma de ser salvo, de conhecer a Cristo, de ser um filho de Deus, é através de Jesus, é amando o próprio Jesus. Por isso que ele fala lá no verso 42 melhor, que nós estávamos lendo. Jesus disse: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, Ele me enviou. É por isso que ele fala lá no Evangelho de João. Então Jesus pergunta no verso 43, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Por causa da arrogância deles. Eles tinham a mente cauterizada. Eles consideravam seus mestres superiores acima de todos os homens. E para Jesus, no caso, eles achavam que Jesus era apenas um homem, ou um profeta no máximo. Nada mais do que isso. Então eles se achavam superiores, sabiam de tudo, colocavam regras, leis para todos. E diante de Jesus, para eles era só mais um homem, no máximo um profeta. Mas nunca Deus, o eu sou, o Senhor, o Messias, o Cristo. Para eles jamais eles iam aceitar isso. Porém, Jesus afirma no verso 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus rebate aquilo que eles estão dizendo. Vocês se dizem filhos de Deus, vocês mentem, vocês enganam, vocês aceitam suborno, vocês praticam a injustiça, vocês fazem acusações, vocês não obedecem aos mandamentos. De quem mesmo que vocês são filhos? Quem é o pai de vocês mesmo? Qual é a pretensão que vocês têm, a arrogância de vocês de acharem que são filhos de Deus? No verso 45, no entanto vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Verso 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Olha que pergunta, hein? Meu sonho na vida seria fazer essa pergunta para as pessoas. Qual de vocês pode me acusar de um pecado? Eu sei que isso não é possível aqui na terra. Mas Jesus podia fazer essa pergunta a eles. Qual de vocês, tem algum de vocês que pode me acusar de algum pecado? Um só. Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Vocês preferem acreditar na mentira? No engano do seu próprio coração? Eles não tinham prova nenhuma contra Jesus. Ele não cometeu pecado algum. Tanto é que até o dia do seu julgamento não foi encontrado prova nenhuma e ele foi condenado injustamente. Todos nós conhecemos esse fato. Não tinha o que acusar contra Jesus. Ele foi acusado
e morto injustamente. Então, eles ficaram sem saber o que dizer. Por que vocês não creem em mim? Jesus fala. Esse é o ponto. Jesus já tinha feito muitos milagres. Ensinava com autoridade, falava das profecias, falava a respeito da lei, tudo aquilo que eles já conheciam nas Escrituras, sobre a vinda do Messias, sobre o Cristo. Mas Jesus pergunta, mas se eu estou falando a verdade, vocês têm as provas, por que vocês não creem em mim? O que falta? Vocês têm as provas. Então no verso 47, Jesus dá um veredito final. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Isso foi checkmate, veredito final. Aquele que tem a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Ponto. Vocês queriam ouvir isso? Então, é isso. Lendo o texto aqui, parece até que Jesus não se importava com eles, que Jesus não tinha amor nenhum por eles, que Jesus não estava preocupado com eles. Parece que não tinha nenhuma compaixão, mas não é isso que nós aprendemos aqui. Eles não creram, eles não ouvem e eles não aceitaram. Mas Jesus ainda tinha um amor, aquele amor de choque que eu conheço. Sabe aquele amor de choque? O amor que fala a verdade. O amor que diz exatamente o que ele disse. Vocês não ouvem a Deus porque vocês não pertencem a Deus. Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. É esse o amor que Jesus tinha por eles, porque Jesus não queria que eles fossem para o inferno. Sabe? Você já assistiu, já deve ter assistido algum filme, alguma coisa que uma pessoa ataca a outra de surpresa, Chega a dar um tombo na pessoa, dá um empurrão na pessoa, faz alguma coisa. É claro que se a pessoa não entendesse o motivo, depois ela não ia gostar. Porque ela levou um tombo, ela caiu. Mas aquela pessoa que fez isso, ela está protegendo de um acidente. Ela viu o perigo. Ela viu o fim daquela pessoa que podia ser a morte. Então muitas vezes é necessário esse amor de choque. Esse amor que dá um susto na pessoa. Porque o propósito é salvar a vida da pessoa. Então esse tipo de situação aqui eles não estavam compreendendo. E nós, muitas vezes, nós precisamos pensar sobre essas questões. Se nós devemos agir dessa forma, com esse tipo de amor. Às vezes nós não temos essa coragem de falar dessa forma, mesmo sendo duro. Vocês todos me conhecem, sabem que eu estou sendo membro desse corpo aqui há mais de 30 anos. E que eu tenho muito essa forma de falar. E às vezes eu sou criticado, até condenado por causa disso. Mas com certeza não é por nada mais, a não ser por interesse de ver uma transformação na vida da pessoa. É um amor diferente. É uma exortação com propósito de trazer a pessoa para uma outra realidade. É aquele que não hesita em surar o seu filho com a varinha quando é necessário. Ou dar uma palmada, se for o caso, porque sabe que vai fazer bem para ele no futuro. Para que ele não seja um rebelde depois incontrolável. Então esse tipo de amor é que Jesus está usando aqui. Esse tipo de amor. Não é aquele amor de passar a mão, de aceitar todas as coisas erradas, que está tudo bem, de só passar um cremezinho ou uma manteiguinha. Não é por aí não. Então nós precisamos ter a coragem muitas vezes de usar desse formato de amor para ajudar as pessoas. Elas podem até não gostar no primeiro momento, mas quando cair a ficha e realmente elas entenderem, elas vão agradecer. Elas vão agradecer. Então aqui eu quero colocar para nós 3 pontos como aplicação dessa mensagem para nós poder usar no dia a dia da nossa vida. O primeiro deles está no verso 31, 31b. Sabe que muitas vezes você olha na Bíblia, eu vou explicar o que significa. Muitas vezes tem 31a, 31b ou c. Então é o versículo que é o 31b, é a segunda parte do versículo. Se for o 31a, é a primeira parte. Então aqui é a segunda parte do versículo 31, que diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então aqui tem uma outra implicação muito clara de Jesus para os judeus e para nós também. Como já falei antes, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo é aquele que permanece em Jesus. É como a parábola da videira. O galho que permanece na videira dá fruto. O galho que é cortado fora não dá fruto. É simples assim. É permanecer em Cristo. Os judeus só queriam os milagres, as maravilhas e os benefícios de Jesus. Eles não queriam o próprio Jesus, o próprio Messias. Isso eles não queriam.
eles não queriam permanecer nele e muito menos andar com ele. A não ser que ele fizesse os milagres, curasse todos e desse comida, né, transformasse água em vinho, pães e peixes e assim por diante. Isso eles tinham interesse. Mas em nós, muitos cristãos hoje, são exatamente assim. Muitos cristãos querem que Jesus resolva os problemas de saúde, cure as doenças, querem que Jesus resolva os problemas financeiros, dívidas e negócios mal feitos. Eu faço um negócio mal feito, não peço conselho para ninguém, e depois, Jesus, agora dá um jeito, agora resolve, agora eu vou orar para Jesus resolver. Querem que Jesus providencie melhor emprego, mesmo que para isso eu tenha que deixar o ministério e a igreja, não interessa. Eu vou embora, eu quero, para mim o que importa é o melhor emprego e o melhor salário. Querem que Jesus resolva os problemas do casamento, conflitos familiares. Querem que Jesus transforme a outra pessoa, não a si próprio. Jesus, transforma o meu cônjuge, que não dá mais. Transforma meus filhos, transforma meu pai, meu irmão, transforma meu irmão em Cristo porque eu não aguento mais. Mas não querem que transforme a si próprio. Porém, a única forma de ser transformado e até mesmo abençoado é permanecendo em Jesus, na sua palavra, caminhando com Ele, sendo um discípulo seu. A permanência nele é andar com Ele como discípulo, para que nós possamos fazer discípulos. Essa é a verdade. Senão a gente vai ser exatamente igual aos judeus, os fariseus. Só queremos as coisas boas que Jesus faz. Só que Ele resolva os nossos problemas, né? Queremos Jesus, eu não tenho aqui o celular, né? Queremos Jesus como um aplicativo. Né? Quando eu preciso, eu clico ali e Jesus vai resolver o problema. Segundo ponto, o verso 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus então estava dizendo aos fariseus que a vida deles era uma falsa religiosidade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão vivendo uma falsa religiosidade, uma mentira. E o pai de vocês é o diabo, é o pai da mentira. Vocês não querem a verdade. Por isso, vocês estão sendo escravos do pecado. É isso que Jesus fala aos fariseus. Vocês não querem a verdade, vocês são escravos. Eles usavam a verdade das Escrituras, a lei de Moisés, para condenar os outros, mas não como verdade para si próprios. Ou seja, somente quando era conveniente a eles mesmos. É só isso que eles usavam, quando era conveniente a eles. Mas a pergunta é para mim, e quanto a mim, e quanto a você, vivemos a verdade ou usamos ela quando me é conveniente? Só usamos a verdade quando ela me é conveniente, quando ela não me prejudica, quando ela não me compromete, quando não irá me causar nenhum prejuízo. Aí eu uso a verdade. Mas eu avalio antes, será que eu vou ter algum prejuízo? Quando eu vejo as coisas erradas, as coisas falsas, como eu falei lá no início, como é que eu identifico? Como é que eu faço se eu vejo uma coisa falsa? Como é que eu faço? Eu uso da verdade? Então esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto. Você é um filho legítimo ou ilegítimo? E aí então vem aquela prova que Jesus fez aos judeus e claro que para nós também. O verso 47a, que é a primeira frase agora. Quem pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Essa é a prova. Quem pertence a Deus, ouve o que Deus diz. O que Jesus quis dizer aqui nesta afirmação? Dá para nós tirar pelo menos 5 ensinamentos. Primeiro, quem não ouve é porque não é salvo, não é filho legítimo. Não é filho de Deus. Se não ouve a palavra de Deus, eu não estou dizendo que tem que ouvir a Deus num sonho, tem que ouvir a Deus numa visão. Não é nada disso. Eu estou falando não ouve a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus é obedecer aquilo que diz. É disso que está falando aqui. Então, primeiro, quem não ouve é porque não é filho legítimo. Segundo, aquele que ouve obedece ao seu Senhor, ao seu Pai. É obediente, como Abraão obedeceu. Terceiro, aquele que ouve é liberto dos pecados, não é mais um escravo. Mesmo que cometa alguns pecados involuntariamente, não é mais escravo do pecado, porque o pecado não é o seu padrão. O seu padrão agora é não pecar. O pecado é um deslize. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto, aquele que ouve anda na palavra da verdade. Não vive uma falsa religiosidade. Hoje, o que mais tem é cristãos religiosos ou religiões falsas. Então, aquele que ouve a palavra de Deus anda na verdade. Vive a verdade. E quinto, aquele que ouve segue a Jesus e se torna um discípulo seu. É isso. Jesus disse lá no início, no verso 31, se vocês creem em mim, sejam meus discípulos, andem junto comigo. Esse é
é o resumo dos 3 pontos para nós. Primeiro, é permanecer firmes em Cristo. Segundo, viver pela verdade, não pela falsidade, não ser enganado. E terceiro e último ponto, viver como um discípulo de Jesus. Porque somos filhos legítimos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por esse tempo, por nossas vidas, por aquilo que a tua palavra revela, mesmo que sabemos que é dura para nós muitas vezes, Pai. Mas esse amor de dureza, esse amor de choque, como eu falo, ele é necessário para a correção da minha vida. Ele é necessário para a transformação do meu caráter. Ele é necessário, Senhor, para que eu seja purificado e liberto dos pecados. Então, Senhor, que nós possamos entender e possamos aceitar e obedecer, Senhor, o teu ensinamento. É por isso que eu peço, é por isso que eu oro e é por isso que eu agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.